a palestra. Convidamos a palestrante Rosa para falar na nossa. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos auxilie neste trabalho que, lembrando sempre, é conjunto. As mentes irmanadas, voltadas para o plano maior, recebendo do Mestre Jesus as influências salutares que elevam a nossa alma, que produzem em nós uma tensão positiva, fazendo com que as informações dos Espíritos se gravem no nosso íntimo e possam ser levadas para os nossos lares, acarinhadas no travesseiro, quando refletimos profundamente sobre os nossos atos, nossos pensamentos. Hoje, nós escolhemos, como este ano a gente está buscando renovar o trabalho, nós escolhemos uma poesia que desde a adolescência, já foi muitos anos, a gente decorou, por gostar demais de Olavo Bilac, porque ele costuma colocar as palavras certas nas situações mais inusitadas. E ele fez essa poesia chamada Ouvir Estrelas. Com certeza muitos dos senhores conhecem. Ora direis, ouvir estrelas? Certo perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto e abro a janela pálida de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, deslocado amigo, o que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvidos capazes de ouvir e de entender estrelas. Ele é fantástico, não é? Extraordinário poeta que colocava o coração nos lábios. Do livro Roteiro do Sr. Emmanuel, Psicografia do Chico Xavier, são as ideias que nós trouxemos hoje. E Chico disse que a ideia é fonte nascida no manancial do coração. Tudo que você estiver registrado lá dentro, grafado, fincado dentro do teu coração, é daí que brotam as ideias. E essas ideias vão traçando a si mesmas o curso que lhe é próprio. Você tem a ideia que nasce, que brota de dentro do teu coração, e ela por si só vai traçando o seu conteúdo, o seu destino. E Jesus disse que a boca fala do que está cheio do coração. E isso, por si só, já dá muita conversa. Nós examinarmos o que nós temos dentro do coração não é tão fácil assim. É complicado, porque nós estamos atravessando um período em que estamos recebendo informações novas. Às vezes, cá para nós pensando assim, mas eu já recebi essas informações há 20 anos atrás.
Agora já não estou mais recebendo informações novas. Agora eu já sei. Lê do engano. Nós recebemos essa informação há 2000 anos atrás. E ainda nós não aprendemos. Por quantas encarnações elas vêm sendo ditas e nós passamos batido. As nossas ações, dizem os espíritos, que lentamente, mas muito lentamente, nós estamos avançando. Então é bom a gente prestar atenção que realmente essas informações nós já estamos tendo há algum tempo. Mas compreendê-las, gravá-las no nosso íntimo, trazê-las para dentro de nós é bem diferente. Portanto, descobrir o que vai dentro do nosso coração é uma arte. Porque nós vamos ter que observar o que sai dos nossos lábios. Porque a boca fala do que está cheio do coração, disse Jesus. Nós podemos agasalhar no nosso coração amor ou horror. Amor, como diz a nossa amiga, aqui você encontra uma casa feliz. Na nossa conversa de agora. Porque ela notou que eu fiz uma maquiagem hoje. E eu fiz a maquiagem hoje por conta de um problema seríssimo na minha vida. Que em outros tempos eu estaria lá no hospital. Não. Mas estou aqui. Nesta casa, com esta energia poderosa, que faz com que a gente perceba a presença do próprio Cristo entre nós. Como é que eu vou conservar horror no meu coração? Como? Se o amor transborda dos corações encarnados e desencarnados nesta casa. Portanto, o meu falar é de alegria, por viver, por conhecer a Boa Nova, por ter a oportunidade nesta casa bendita de expressar a Boa Nova a mim mesmo em primeiro lugar e aos senhores. O senhor Emmanuel nos diz que a ideia, ela cria a condição, a ideia brota do coração e cria a condição. A condição produz um efeito e o efeito traça o destino, mais ou menos como essa primeira ideia aqui. Então a ideia, ela cria uma condição, porque se no meu coração, da onde a ideia brotou, segundo Jesus, ele estiver tomado de horror, medo, insegurança, tristeza, melancolia, angústia, coisas desequilibradas, normalmente, quando a ideia brota de um terreno cheio de ervas daninhas, ela cria condições desastrosas. E as condições desastrosas promovem efeitos desequilibrados. E efeitos desequilibrados promovem um destino cheio de dor, de sofrimento, de tristezas. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E quando a boca fala, é sinal de que o pensamento vibrou sobre um alicerce inseguro, se é de tristeza. Porque o alicerce de um coração tomado de erva daninha só pode promover uma casa torta, totalmente desequilibrada. E fará com que nós tenhamos ações, frutos das palavras que são os atos, nós tenhamos ações que vão dar ao nosso destino uma condição desequilibrada, vamos dizer, torta. Porque se é a condição que produz o efeito e o efeito traz o destino, então o meu destino que tinha antes de eu encarnar, de eu reencarnar, tinha um projeto positivo para a minha vida, porque nós não viemos aqui para sofrer,
Às vezes a gente ouve, os espíritas gostam de sofrer. De jeito nenhum. Nós viemos para ser felizes. Esses pensamentos voltados para o sofrimento vão nos dar um destino sofrido, um destino angustiado, mas é totalmente desviado do nosso projeto de vida, que é construir e não destruir. Então nós precisamos fazer uma análise das coisas que nos vão no íntimo todos os dias. Existe uma situação que é bastante clara. A ideia vem, o pensamento vibra no alicerce da ideia. Digamos que essa ideia, porque nós estamos, toda criatura, todo ser criado por Deus, atravessa o seu período de evolução. É uma evolução lenta e gradual. Diz o senhor Leon Denis no livro Depois da Morte. Quem não leu precisa ler, que é um livro maravilhoso do senhor Leon Denis, escrito em 1983, com todas as informações que nós precisamos. E ele diz que a natureza procede com sabedoria, método e morosidade, lento e gradual. Então essa evolução, ela é lenta e gradual. Morosidade e sabedoria, porque nós precisamos disso para desenvolver as nossas potências íntimas. Então nós vamos vibrar em cima da ideia e surge então um pensamento. E é esse pensamento que vai ter nas palavras a sua vestimenta. Então o pensamento é elaborado, né? E daí então as palavras vestem esse pensamento e ele se exterioriza. Por exemplo, estou aqui passando essas informações que foram captadas de livros, de informações que foram embasadas no alicerce do meu coração, que é de amor, pela boa nova, e o meu pensamento vibrando nessas ideias de amor, está agora vestindo essas ideias com as palavras que os senhores estão ouvindo. Aí eu pergunto, mas o que eu estou agasalhando no meu coração agora? Que tipo de erva está nascendo? Cheirosa ou daninha? São flores ou são espinhos? Elas podem ter coisas negativas, positivas ou indiferentes. Pode ter alguém aqui dizendo que isso para mim é balela. Eu estou lá com os meus problemas, vim aqui para encontrar uma solução e chego aqui uma louca lá na frente falando sobre pensamento, ideias, coração e tudo mais. São os indiferentes, que por mais que eles busquem, eles não encontram respostas para si mesmos, porque eles estão buscando de forma externa e não internamente. Nós estamos aqui oferecendo um roteiro interno, onde você vai encontrar a solução do teu problema quando você fizer a busca interior. Aí então são positivas todas as intenções voltadas para a compreensão do texto que está sendo passado. Negativas é aquela que diz, não adianta, de nada adianta, eu quero mais é tomar meu passe e me mandar, porque aqui eu já vi que não tem espírito que vai me curar. São negativas. Ela vem aqui para buscar a cura de um espírito, chega aqui, demora até a hora do passe e isso incomoda. E essas ideias negativas vão servindo de alicerce para pensamentos negativos, que vão se exteriorizar aonde? Se ela está calada, vão se exteriorizar no corpo físico, com substâncias tensionantes que vão atacar as células e prejudicar ainda mais a sua condição física. São coisas que a ciência hoje já está provando, que a criatura, através da prece, ela pode até se curar, ela pode se harmonizar, porque a mente, ela conduz as coisas para o lado positivo, negativo ou indiferente. Então eu preciso conhecer a fonte, aquela que produz o manancial, que é o coração. Eu preciso conhecer então
o meu coração. Pela lei de afinidade, indefinível número de mentes estão associadas à nossa, pela lei de afinidade, criando uma verdadeira teia, da qual nós temos a maior dificuldade de sair. Então vejam bem, se o nosso coração está voltado para coisas ruins, as nossas ideias são tristes, angustiadas, os nossos pensamentos vibrando também serão tristes e angustiados. Indefinível número de mentes se associam à nossa, criando uma teia negativa e triste, da qual nós temos uma dificuldade imensa de sair. Sabe a mosquinha quando é presa na teia, que fica com aquela dificuldade? Assim somos nós. Aí então éramos antes um só com um problema, agora nós temos 30, 40, 50 criaturas reforçando o nosso problema e impedindo que saiamos dele. Isso é bastante sério, principalmente porque tem a ver com o nosso futuro. Se nós nos fixarmos, cristalizarmos essas ideias, nós vamos ter junto conosco toda essa turma nos acompanhando na hora do café da manhã, ao meio-dia, à noite. E quer ver quando nós estamos sozinhos? As lágrimas brotam nos olhos e nós não temos motivo. A gente diz, eu estou com um obsessor aqui comigo, porque eu estou com uma vontade de chorar e não tem motivo. Só que essa vontade toda começou lá de manhã, quando eu amanheci triste. Eu amanheci triste, eu vibrei meus pensamentos nessa ideia triste, que promoveram uma série de confusões, e agora estou eu aí nesse emaranhado, preso feito uma mosca. E vocês vão se lembrar disso, hein? Quando estiverem assim com aquela vontade de dar um fim na própria vida, entre aspas, que a gente diz, eu prefiro até morrer, né? Mas isso tudo é só conversa, graças a Deus. Mas muitas vezes a gente fica tão triste que a gente tem vontade de largar tudo, virar as costas e ir embora daqui. Aí então a gente para e pensa, não, eu lembrei agora da teia, do emaranhado, e graças a Deus eu não sou mosca, eu não vou me deixar prender, eu vou me arrancar daqui, porque depende da vontade. A vontade, dizem os espíritos, é a potencialidade mais importante do espírito. Ela deve ser canalizada para o bem e reforçada com os ensinamentos da Boa Nova. Então vamos acionar a nossa vontade, vamos canalizá-la para o bem, vamos buscar as informações da Boa Nova e vamos trabalhar em cima dessas informações até que o nosso espírito ceda ao comando da nossa vontade. E isso vai depender só de nós, de mais ninguém, só de nós. Não adianta nós queremos passe, nem tratamento espiritual, se essa vontade não for acionada, se o desejo não for muito intenso, a nossa mente não vai dar a direção que nós desejamos. Portanto, começa tudo no coração. Esse processo evolutivo e lento tem que ser compreendido e aceito por nós, porque quando aceito por nós, nós vamos perceber que nós temos problemas, temos fragilidades, fraquezas, e que estamos agora nessa condição, mas amanhã não estaremos mais. Então nós vamos trabalhar essa condição agora para amanhã estarmos melhor. Então dessa forma, nós vamos analisar. Vamos fazer só uma análise rápida assim, ó. A ideia está dispersa. Aí está por aí, houve uma informação aqui, outra ali, vai numa casa espírita, fala da reencarnação, da imortalidade do espírito, da pluralidade das existências, eu vou renascer de novo, vou ter outra oportunidade, e começa a se inflamar e a gostar dessas ideias, e tudo é muito rápido, tudo é muito intenso, e a pessoa vai se envolvendo nesses conhecimentos, e o que começa a surgir? Grandes ideais. Como a gente ouve por aí, se eu ganhar na loteria, eu vou criar um asilo, eu vou criar uma creche, eu vou ajudar todas as crianças. Ótimos esses ideais, ótimo. Mas nós ainda talvez não estejamos preparados para isso. Aí Deus não dá loteria, porque a loteria é um risco na nova criatura que quer criar um monte de coisa e não está pronta para isso. A gente ainda não é um Divaldo, né?
ideal inflamado dentro do nosso coração, nós vamos viver, porque os ideais são assim como aromas, né? Eles vão se espargindo e contaminando as pessoas, que vão se aproximando perto do frasco de perfume para ficar constantemente sentindo aquele cheiro gostoso, né? Então começam a se juntar pessoas com o mesmo ideal. Aí é que começa o problema, juntar pessoas, né? Então acontece o primeiro contato é o encantamento, este do aroma, né? As pessoas se reúnem, os planos surgem, as coisas começam a crescer do lado. O segundo contato é o da fascinação. Começa a dar resultado, porque pessoas juntas, unidas para o bem, é óbvio que uma grande equipe espiritual vem auxiliar. E as coisas começam a dar certo. E me deu uma fascinação. Eu fiz. Porque eu consegui. Porque agora eu quero ser presidente. Porque fulano já foi. O outro vai ser 2 vezes, mas e eu, né? E começa aquela coisa. E quantos foram escolhidos para a diretoria? E quem é que está no conselho? Mas eu ainda não estou nem no conselho. E aí começa o encontro, né, sério das pessoas. E o ideal, o coitado do ideal, o perfumezinho é quebrado. Ele desaparece no ar. Ele já não é mais como no início. E surge aí a subjugação. Porque os espíritos, quando eles percebem que não existe essa vontade firmada no bem, não existe esse desejo intenso, eles se afastam. Porque eles têm muito o que fazer, muito. Eles não podem ficar trabalhando por criaturas que não estão fazendo por si mesmas. Aí então eles se afastam. E aí vem a subjugação. Uma equipe superior se afasta e uma equipe inferior que estava lá, apreciando a confusão, porque acredita no ser humano, né? Os inferiores acreditam no ser humano, eles sabem que amanhã depois eles vão cair. Aí então eles estão lá esperando e assumem o comando. E aí começa a confusão. No princípio era agradável, né? Depois começa a pisar em qualquer direito alheio em favor do seu, ou melhor, do bem comum, né? Entre aspas, em favor do bem comum, quer dizer, o fim justifica os meios, e as coisas começam, e a criatura começa a ditar coisas e a se tornar dono dos outros destinos, a achar que este não serve, aquele serve, só eu sei quem serve, só eu sei o que fazer, e acaba criando tantas confusões que acaba sendo execrado, e daí começa a achar que o motivo, o problema maior da sua desdita é esse, é aquele, e a mente que agora não tem mais nada de bom, porque o coração está cheio de uma paixão desequilibrada. Ele confundiu amor com paixão, achou que o coração tão cedo ainda já estava cheio de amor, e o coração cedo ainda, como dizem os espíritos, é um método moroso, né? Ainda não estava pronto, estava cheio de paixão, e a paixão ela é desequilibradora, ela desestrutura a criatura, porque ela quer as coisas para ontem. O amor espera, a paixão não espera. E ele confundiu esses sentimentos. Agora, de repente, essa mesma paixão que antes era positiva, agora é negativa. E a criatura passa arquitetando planos, promovendo injúrias para desclassificar aqueles que ele considera empecilhos no seu grande ideal. Na Terra, dizem os espíritos, existe de 100% de ações do bem, 80% estão nessas condições de total desarmonia, por falta de despreparo do ser humano, por falta de abastecer o manancial do coração, fonte pura, inesgotável, mas no momento abafada por paixões, por desejos insanos. Criaturas às vezes têm desejos que aparentemente parecem ser para o bem, mas se formos procurar no fundo do nosso íntimo, nós vamos ali encontrar um interesse pessoal, um interesse muitas vezes da criatura que até então não teve um certo relevo na vida, de repente passa a ter. Uma criatura que até então não tinha um motivo na vida para viver, passa a ter.
Então é por ela mesma, por interesse pessoal. Não é para ter um motivo para viver. É o amor da causa pela causa. E quando o amor é pela causa, a criatura esquece de si. Ela desiste da sua história pessoal em favor da causa, quando existe. E para agirmos desta forma, desistirmos do nosso interesse pessoal pela causa, quer dizer que o nosso pessoal já está resolvido. E nós estamos talvez longe ainda de ter esse pessoal resolvido. Não que a gente não trabalhe no bem. Nós temos obrigação, dever de trabalhar no bem. Sempre lembrando que cada um está no lugar certo, na hora certa, com a posição certa que lhe cabe. Aí não tem problema nenhum. O problema é quando nós começamos a ficar insatisfeitos na vida. Dizem que as mães são as mais perigosas nos lares, né? Quando elas começam a ditar as ordens e tomar a direção dos seus amados nas suas mãos, né? Então começam a dirigir as vidas, né, que estão sob sua guarda, não se preocupando com a responsabilidade que cabe a cada um de fazer a sua escolha, né? Então tudo isso é coisa para se pensar. Se eu estou hoje na condição de mãe, eu tenho que dar o direito ao meu filho até de errar, porque eu não conheço a índole da sua alma, eu não conheço as suas vidas passadas, as dificuldades que ele terá de passar para alcançar o avanço espiritual que ele precisa. Então por isso eu preciso trabalhar a mim mesmo para calar esse desejo de ter um filho perfeito, esse desejo de ter uma criatura que nasceu de mim e que está me dando orgulho aí fora. De repente não está me dando orgulho, está me dando vergonha. Mas que esta vergonha seja para que ele aprenda alguma coisa. Então tudo isso que nós vivemos e fazemos hoje nas nossas vidas tem muito a ver com isso que o Senhor Emmanuel no livro Roteiro ensina. Nós temos que nos preocupar com o que vai dentro do nosso coração, para fornecer um alicerce, as nossas ideias são esse alicerce, aos nossos pensamentos, que vão dar um roteiro para as nossas vidas seguro. Porque se o nosso coração estiver cheio de amor, nós vamos estar ligados com Deus, que é o Senhor Supremo do nosso destino, e que através dos seus prepostos, os espíritos elevados, trabalharam a nossa história hoje, nós estamos vivendo, trabalharam no plano espiritual juntamente conosco, ou à parte, dependendo da nossa situação, e nos oferecem agora essas oportunidades preciosas de evolução, que toda a confusão, vamos dizer confusão para não dizer sofrimento, que acontece nas nossas existências, são exercícios para aprimoramento do nosso espírito, para aparar as arestas, para burilar o nosso espírito, para nos preparar para situações maiores e melhores. Particularmente, temos grandes ânsias no futuro. Até já planejamos, já falamos aqui, a próxima encarnação, e daí, se não der na próxima, eu vou fazer na outra, né? Então a gente fica assim, cheio. Então, se eu estou cheia de planos bons, positivos para o futuro, eu sou obrigada a aceitar esse aparar de arestas na minha existência hoje. Porque se não for hoje, eu vou querer quando? Tem que ser aqui, encarnado, durante a existência terrena. Isso não é masoquismo, não é gostar de sofrer, é compreender o sofrimento necessário para que amanhã o meu conhecimento realmente tenha sido absorvido por meu espírito. Senão meu espírito não absorve esse conhecimento. Este conhecimento, quando ele for absorvido, ele vai se fazer presente nos atos da minha vida, nas ações, e vai acender uma luz tão intensa dentro de cada um de nós, que vai atrair as outras pessoas querendo viver a vida da forma como nós estamos vivendo. Isto é pregar o Evangelho através das nossas ações, das nossas atitudes. De forma que nós vamos aos poucos avançando na nossa jornada
conquistando coisas de forma automática, que a gente de repente começa a olhar para trás e diz, mas olha aqui, estou encarando com serenidade. Imagine que no meu exame, só uma suposta, né? Imagine que no meu exame eu estou com um tumor. Mas eu não estou nem preocupado se é maligno ou benigno, porque eu vou estar com Deus. Mesmo desencarnada, estarei com Ele. E tudo que comigo acontecer será para o meu bem. Então não tem problema, a gente pode pensar assim. A gente já se prepara para o futuro, dando aos que estão em nossa volta serenidade, tranquilidade. Porque quem tem esta fé e esta força, vence as doenças. Quem tem esta coragem de enfrentar os seus problemas de forma serena, consegue driblar os problemas, resolver os seus problemas, encontrar soluções. O Divaldo não contou que estava numa situação terrível de doença. O Nilson, também companheiro dele, estava com um câncer maligno no fígado em último grau. E ele está desesperado porque ele acha que vai morrer. Daí ele começa a falar com ele mesmo, assim como eu falei assim, mas eu estou com Deus. Aqui ou lá eu vou estar com Ele, então não tem problema. Foi falando assim, foi começando a arrumar as coisas dele, mas dando a si mesmo força vital. Se isso não é meu, vai sair de mim. E pronto, confiando em Deus. Aí Joana, através do Divaldo, fala com ele e diz ela, Divaldo, diz ao Nilson que não se preocupe tanto, que não é dessa vez que ele vai, não. Ele tem muito para fazer aqui. E vai ficar aqui ainda muitos e muitos anos, faz 25 anos isso, hoje ele está mais de 90. E ele se curou tranquilamente. O Divaldo também uma vez estava na cama, a Joana chegou e disse, vamos para a casa espírita? Ele disse, não, o médico falou que eu estou prestes a ter um infarto. Eu não posso sair daqui porque ficar em repouso absoluto, senão eu vou morrer. E ela diz o quê? Eu já morri e vou para a casa espírita. Então, levante-se e ande. Então são coisas que nós temos que ver do ponto de vista mais elevado, maior. Porque se o amor faz parte do nosso coração, as nossas ideias vão brotar como este aroma, este perfume que irá só fazer bem para o nosso organismo físico, curando as nossas células. E se realmente não curar, é porque o nosso fluido vital está no limite. Nada irá nos segurar aqui, nada. E mesmo que nos segure, nós vamos ficar numa cama, porque esgotado o fluido vital, nós não temos como ficar. Nosso corpo físico vai sucumbir. E nós vamos recomeçar a nossa jornada gloriosa na pátria verdadeira. Então, segundo o nosso poeta, querem ouvir estrelas? Amai para entendê-las. Pois só quem ama pode ter ouvidos capazes de ouvir e de entender estrelas.